Olá, queridos alunos e alunas, profissionais apaixonados por levar a saúde mental nos ambientes de trabalho. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro módulo de trabalho e de conhecimento. Esse módulo que eu considero um módulo relevante, extremamente fundamental para que a gente compreenda o universo da norma regulamentadora número 1 e de todas as outras normas regulamentadoras. Esse módulo eu também considero um diferencial da nossa formação, porque nenhuma outra formação no mercado, e aí de novo vocês podem discordar de mim se vocês conhecem alguma outra formação que se aprofunda nesses temas, mas até esse momento que eu estou gravando essa aula para vocês, eu desconheço essa formação. Então, somos a única, primeira formação do mercado que adentra ali a base normativa e jurídica que fundamenta todas as normas regulamentadoras aqui no Brasil, incluindo a norma regulamentadora número 1, que é a nossa norma aí, pilar de todas as outras. Por que isso é um diferencial do nosso curso? Porque a maioria dos profissionais que estão sendo formados em NR1 atualmente, eles já entram ali olhando para o texto da norma regulamentadora, que é, sem sombra de dúvidas, muito importante, mas que sem a base adequada para a gente contextualizar, entender o que é a norma, para que ela serve, de onde ela veio, a gente tende a ficar muito confuso, olhar só para o texto e não ter uma compreensão de fato integral daquele fenômeno. Então, esse módulo é um diferencial porque eu vou mostrar para vocês qual que é a base normativa, a base jurídica, legal, para a criação das normas regulamentadoras aqui no nosso país, por que elas são tão importantes e de onde elas vêm. Por que é fundamental que a gente conheça isso? Porque toda a discussão em torno da norma regulamentadora número 1, inclusive agora com a sua última atualização, que inclui os riscos psicossociais, elas permeiam ali a criação dessas normas pela Organização Internacional do Trabalho, que fornece as diretrizes para essa criação e que está em constante ali criação de novas diretrizes, monitoramento dos espaços de trabalho para a criação de ambientes cada vez mais saudáveis e seguros para os nossos trabalhadores. Então é muito importante que a gente conheça essa base normativa, que a gente não chegue na NR achando que ela é um texto solto, avulso, que não tem coerência, que não tem conexão com outros dispositivos legais. Isso nos ajuda, inclusive, a nos posicionar muito melhor quando a gente está falando com outros profissionais da área, que são os médicos, os advogados, os engenheiros, os auditores fiscais, os próprios juízes do trabalho, quando a gente tem uma questão ali de saúde do trabalhador que é judicializada, então um processo trabalhista, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, a gente precisa saber qual que é essa base normativa minimamente. Aqui a gente não vai se formar em direito, né? Não vamos sair daqui juízes do trabalho, nem advogados trabalhistas, mas a gente precisa minimamente conhecer o nosso objeto de estudo, qual que é a natureza dele, para que a gente consiga conversar com esses profissionais de forma muito coerente, técnica, para que a gente consiga embasar os nossos relatórios, ter referência para embasar a nossa atuação no trabalho. Então, isso é muito importante. Além de conhecer NR1, eu preciso saber quais são os desdobramentos da NR e quais são os fundamentos desse NR, porque a minha atuação profissional com saúde ocupacional vai precisar andar por todos esses caminhos e muitas vezes eu vou produzir documentos onde eu vou precisar desse conhecimento, onde eu vou precisar me referenciar a um documento que é base legal para as normas regulamentadoras, e isso daqui é o que a gente vai aprender nesse módulo, que é um módulo tão importante, não dá para pular ele, é muito importante, porque a maioria das pessoas que estão se formando agora em NR1, como eu já disse, não tem esse conhecimento, e esse vai ser um diferencial para você ter cada vez mais robustez nas suas decisões e no seu trabalho técnico, e ser um profissional aí diferenciado no mercado, porque você sabe de forma muito mais profunda o que é a norma regulamentadora número 1 e quais são as diretrizes constituintes da saúde ocupacional, tá bom? Então a gente vai começar esse módulo agora, lembrando, dúvidas, comentários, sugestões, deixem aqui ao final da aula, assim como a sua avaliação da aula, que é tão importante para nós também. Então, para a gente começar, vamos aqui para a tela?
Lembrando um pouquinho de quem eu sou para vocês, Ana Cláudia Araújo, psicóloga com mais de 10 anos de experiência em saúde mental do trabalho. Já implantei e geri programas de saúde mental em diversas empresas nacionais, multinacionais, de diferentes portes, ou seja, diferentes ali quantidades de colaboradores e de diferentes segmentos, tanto da indústria, varejo, tecnologias, startups. Sempre, gente, me senti muito desconfortável com o sofrimento dos trabalhadores que chegavam até mim através da clínica. Por isso que eu decidi sentar do outro lado do cuidado, fazer saúde mental antes da doença. E os ambientes de trabalho são ambientes extremamente favoráveis para que a gente atue antes do adoecimento psíquico, olhando para fatores de risco, olhando para agentes que podem gerar um adoecimento e olhando para agentes que são protetivos da saúde desse trabalhador. Então, a saúde ocupacional, eu sempre digo que não foi a minha primeira opção quando eu entrei na faculdade de psicologia, mas ela me acolheu muito por conta disso, por eu entender a relevância do meu trabalho na saúde e na vida de tantos trabalhadores que passaram pela minha gestão ali de programa de saúde mental. Ver a possibilidade de cuidar de alguém antes que a doença se instale é realmente... É uma dádiva, né? Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto é relevante a atuação do profissional de saúde mental nesse contexto, protegendo de fato. A gente consegue mudar a perspectiva com que a gente olha para a saúde, olhando para a saúde antes da doença. Porque cuidar de saúde, né, quando o adoecimento já está instalado, é uma coisa, a gente vai tratar, a gente vai intervir, a gente vai dar recursos para que a melhora aconteça, mas cuidar para que a doença nunca chegue a existir, gente, não tem coisa melhor que isso. Então, através da gestão de riscos psicossociais e da construção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, eu desenvolvi a metodologia Princípio, que é a metodologia que a gente vai aprender também nessa formação, para a gestão de programas de saúde mental no trabalho. Essa metodologia une o cuidado que a gente, enquanto profissional de saúde mental, gosta de prover para os trabalhadores e precisa prover para proteger essa saúde, mas também ali a segurança jurídica da empresa, implantando de forma eficaz a avaliação dos riscos psicossociais e a eficiência organizacional. Afinal de contas, além de proteger a saúde dos trabalhadores, nós precisamos proteger os indicadores organizacionais, o patrimônio financeiro dessa empresa, alavancar esses resultados, porque vamos ser profissionais contratados pela empresa. Então, a gente também precisa oferecer um serviço que não vise somente a proteção dos trabalhadores, mas que vise a proteção e a continuidade do negócio, a sustentabilidade do negócio. O método Princípio venceu um prêmio, essa sou eu segurando aqui o prêmio do Vitude Awards em 2025 pela melhor gestão, ali, melhor modelo de gestão em saúde mental corporativa. Então, levou aí para a empresa que primeiramente implantou este modelo, que eu implantei e geri esse modelo por mais de um ano lá nessa empresa, nessa multinacional alemã. Ela ganhou esse prêmio e sou eu aí segurando o nosso troféuzinho, meu troféu e da empresa. Vamos lá, então? Um pouquinho da minha atuação, então essa sou eu em alguns momentos aqui atuando como psicóloga do trabalho, ganhando prêmio, palestrando, estando em contato com os trabalhadores no chão de fábrica, atendendo em ambulatório de saúde ocupacional, formando lideranças, fazendo trabalho de campo ali com capacetinho, né? Trabalho ali, nesse caso aí do capacete, a gente estava numa estação aqui da CPTM de São Paulo, estação ferroviária de São Paulo, onde a gente tinha trabalhadores atuando lá. Então, essa é a atuação que vocês também, que estão participando dessa formação, vão ter presentes em todos os momentos para cuidar da saúde dos trabalhadores. Vamos lá para a aula, então, primeira aula desse módulo, que é noções de direito do trabalho. Bom, eu gosto sempre de começar as minhas palestras, as minhas aulas, os meus cursos, e ao longo dessa formação toda, vocês vão me ouvir falar muito essa frase, que é do Christophe Dejours, que é um psiquiatra que se dedicou, se debruçou a estudar a relação entre trabalho, trabalhador e a saúde e a doença mental. E ele diz que o trabalho nunca é neutro em relação à saúde do trabalhador. Ele sempre favorece, seja a saúde, seja a doença. Por que eu gosto de começar, com essa frase? Porque aqui eu vou até
trazer aqui um pouquinho a câmera para que vocês me vejam. A nossa atuação como gestores ali de saúde mental corporativa, ela é uma atuação que vai visar identificar riscos, sim, até porque agora é uma exigência normativa, nossa norma pede a identificação e a gestão desses riscos. Porém, eu quero chamar a atenção, e eu gosto muito dessa frase, porque ela chama a atenção para nós de que o trabalho, ele não precisa ser só adoecedor, ele pode ser um agente promotor e protetor da saúde do trabalhador. E é isso que a gente também precisa olhar quando a gente estiver trabalhando dentro de uma organização, dentro de uma empresa, no cuidado com a saúde do trabalhador. Aqueles fatores protetivos. Então, a avaliação dos riscos psicossociais, ela não só pode, como deve, levantar os riscos psicossociais presentes naquela organização do trabalho, mas também olhar aquilo que está bom, aquilo que não se constitui um risco e, muito pelo contrário, se constitui um fator protetivo. Porque esses fatores protetivos é nossa responsabilidade também olhar para eles e trabalhar para que eles se mantenham fortalecidos dentro daquela organização. O trabalho, de novo, ele não só pode, como deve ser fator de proteção. Quando a gente olha o desemprego, por exemplo, o desemprego é um fator de risco para suicídio. Logo, a gente consegue entender que o trabalho, o fato de estarmos ocupados, trabalhando, termos renda para levar para nossa casa e prover o nosso sustento, já nos protege de adoecimento psíquico. Ou seja, o trabalho também tem campo, tem espaço, tem terreno fértil para ser protetor. A gente também precisa olhar. E eu gosto de começar os meus cursos com essa frase, para que ao longo de toda a nossa jornada de aprendizado, você também tenha esse olhar. Aqui o trabalho pode ser promotor, pode ser protetor. Ele não é o vilão, não deve ser o vilão. A gente vai olhar os agentes que estão sendo vilões no trabalho para intervir neles, mitigar esses riscos, mas também fortalecer os fatores protetores, tá bom? Vamos voltar para a tela? Voltando aqui para a nossa tela, vamos começar então. Alguns dados para a gente refletir. Em 2025, nós tivemos registrados pelo Ministério da Previdência Social mais de 540 mil afastamentos por questões de saúde mental. Então, mais de 540 mil casos onde o trabalhador precisou se ausentar do seu trabalho, se afastar do seu trabalho por conta de um adoecimento psíquico, para tratar esse adoecimento psíquico incapacitante. Por quê? Para gerar um afastamento, o adoecimento psíquico, ele precisou ser incapacitante, de forma temporal, parcial ou de forma permanente e total, mas para gerar um afastamento, esse transtorno mental foi incapacitante para o trabalho em algum momento, por um período, enfim, em algum nível de gravidade para esse trabalhador. Isso já representou um aumento de 13% em comparação a 2024, e 2024 já tinha tido um aumento de mais de 60% com relação aos afastamentos de 2023. O que sugere pra gente, sugere não, né? O que nos mostra aqui, escancarado, que os números são crescentes, alarmantes, é um fenômeno que não dá mais pra gente ignorar. O quanto que a saúde mental afeta a saúde do trabalhador, tira esse trabalhador da sua atividade produtiva, separa esse trabalhador da sua construção de identidade, gera impacto na economia, porque se esse trabalhador não está trabalhando, ele está deixando de consumir, esse dinheiro deixa de circular na economia do nosso país, então a gente também tem um impacto econômico. Se esse dinheiro deixa de circular na nossa economia, a gente deixa de recolher impostos que, consequentemente, deixam de ser investidos e aplicados no próprio sistema de saúde. Ou seja, quanto mais adoecimento a gente tem, mais superlotação do sistema de saúde e menos condições de melhorar esse sistema de saúde para o trabalhador. Ou seja, é um fenômeno, gente, que extrapola as paredes das empresas, dos escritórios, das indústrias, dos nossos consultórios enquanto profissionais de saúde mental. Isso é um problema transversal de impacto na sociedade como um todo. O nexo causal foi comprovado em menos da metade desses casos, ou seja, menos da metade desses casos conseguiu ali provar que o trabalho tinha influência, ou seja, o trabalho que gerou esse adoecimento ou agravou esse adoecimento, tá? Porém,
existem várias variáveis ali que podem estar envolvidas para a questão do nexo não ser comprovado com tanta facilidade. Então, a própria atualização da NR1, ela vem para isso, para que a gente olhe para riscos presentes no trabalho e entenda se são esses riscos que, quando estão presentes e fazem o trabalhador ser exposto a eles, é que geram adoecimento, tá? Afinal de contas, não é só por motivos de trabalho que uma pessoa pode adoecer. Psiquicamente, fisicamente, enfim, a pessoa pode adoecer por vários motivos. Então, aqui a gente está falando especificamente de fazer com que as situações de trabalho não sejam adoecedoras. Noções de direito, então, para a gente começar. E aí, como eu disse para vocês, aqui a gente vai falar de noções de direito, como direito do trabalho, como profissionais de saúde mental, que precisamos ter noção, conhecimento necessário, porque a saúde ocupacional é uma área muito transversalizada. A gente tem contato com diversos outros profissionais. Então, minimamente, a gente sabe qual é o nosso limite de atuação e conhece um pouquinho do nosso objeto de estudo. Então, vamos olhar um pouquinho aqui para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Eu trouxe essa pirâmide, que é a pirâmide do ordenamento jurídico brasileiro, para exemplificar de que forma, né, a nossa Constituição legal, ela se forma e se apresenta para nós. Então, no nosso topo aqui da pirâmide jurídica, nós temos a Constituição Federal e as emendas que são atreladas a essa Constituição. A Constituição Federal é o texto jurídico que vai nortear todas as outras instâncias, todas as outras legislações, né? Tudo que a gente faz aqui enquanto garantia de direitos para a nossa população, seja no âmbito do trabalho, ou seja em qualquer âmbito, familiar, penal, tributário, enfim, é baseado na Constituição. Então, a nossa Constituição Federal, ela está no topo da pirâmide, como Constituição que norteia todas as nossas legislações. No artigo 23 da Constituição, ela já traz um pouquinho ali de que forma que a Constituição vê, enxerga e determina ali as condições de trabalho. Então, o artigo 23 da nossa Constituição diz o seguinte: toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, às condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Bom, então aqui a Constituição, ela já abre um precedente para que a gente olhe e diga, olha, toda pessoa tem direito à livre escolha do trabalho e a condições equitativas e satisfatórias de trabalho, né? Então, quando a gente olha para condições equitativas e satisfatórias, a gente já está olhando para condições saudáveis. Porém, a Constituição, ela é um documento robusto, ela não vai dar conta, naturalmente, de descrever de que forma eu vou garantir todos os direitos que ela já previu ali. Por isso que ela precisa de outros instrumentos jurídicos que vão subsidiar, vão se aprofundar ali naquilo que a Constituição diz. Bom, um desses documentos é a CLT, e a CLT, ela veio sim antes da nossa Constituição, porém, ela foi adequada ali a tudo que a nossa Constituição homologou lá quando foi homologada de fato, tá? Então, embora a CLT seja um documento jurídico anterior a alguns anos, mais velha que a nossa Constituição, ela está adequada, adaptada e vem como uma lei aí complementar à Constituição. Ou seja, a Constituição, ela já diz que todo trabalhador tem direito a condições equitativas, satisfatórias, proteção contra o desemprego. Porém, a Constituição não dá conta de dizer de que forma esses trabalhadores vão ter acesso a tudo isso. Então, a gente tem a CLT, que é a principal matéria jurídica que vai regular as relações de trabalho no Brasil, garantindo direitos como a própria carteira assinada, que já dá, a proteção ao desemprego previsto lá na Constituição. Então, quando eu tenho uma carteira assinada e por motivo involuntário eu sou desligada, eu tenho rompimento de uma relação de trabalho, eu tenho meu seguro-desemprego, ou seja, uma proteção ali contra o desemprego, né? Eu tenho direito a salário, eu tenho direito a férias, enfim, tudo que já está previsto ali na Constituição, a CLT vem para
dar uma descrição mais detalhada e garantir esses direitos, explicitar que direitos são esses que vão propiciar condições equitativas e satisfatórias de trabalho. Então tá lá descrito na CLT. E na CLT, né, bom, antes de falar um pouquinho da CLT, a gente tem logo abaixo das leis complementares e ordinárias as medidas provisórias. Por exemplo, aqui a gente tem uma MP 936 de 2020, que foi convertida depois em uma lei, então primeiro uma medida provisória, depois passou por um processo tramitado que transformou essa medida em uma lei, mas essa MP lá na época de 2020 criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda durante a pandemia Covid. Então eu trouxe aqui esse exemplo de MP para a gente ver que as medidas provisórias são instrumentos jurídicos que visam ali garantir direitos diante de uma situação antes não prevista pelas leis existentes. No caso da pandemia Covid-19, a gente não tinha essa situação prevista realmente anteriormente numa lei existente, porque foi uma pandemia que pegou todos nós de surpresa, foi um momento ali de calamidade pública e que impactou muito as relações de trabalho. Então, esse MP veio ali para proteger os trabalhadores, perfeito? Depois das medidas provisórias, nós temos aí sim, abaixo, um pouquinho mais abaixo da pirâmide, os decretos, os regulamentos e as normas regulamentadoras. Ou seja, a nossa NR1 tá aqui, assim como todas as outras normas. Por isso que eu gosto sempre de falar que destacar, né? Porque não sou eu que tô falando, é aqui a pirâmide jurídica que tá mostrando pra gente. Mas eu gosto sempre de destacar que a NR1 não é uma lei. A lei tá ali, ó. A CLT. A CLT é a nossa lei, tá? A NR, como o próprio nome já diz, é uma norma regulamentadora. Ela vai regulamentar, a NR1 vai regulamentar o capítulo 5 da CLT, que fala sobre o direito à saúde e à segurança do trabalho, que todo trabalhador tem direito à saúde e segurança do trabalho. Porém, a CLT também não dá conta de detalhar de que forma o trabalhador vai ter direito à saúde e segurança do trabalho. E é por isso que nascem as normas regulamentadoras, para que elas venham ali detalhar de que forma eu vou garantir um direito que já está previsto na CLT, que é a nossa lei que rege as relações de trabalho no país. Então, a NR, ela vem fazer essa regulamentação. Eu brinco que a CLT é o bolo e a NR é a receita do bolo. Para chegar naquele resultado, naquele bolo bonito, onde o trabalhador tem acesso à saúde e à segurança do trabalho, o que é que eu preciso fazer? Que passo a passo eu preciso cumprir? Que ingredientes eu preciso ter? É a NR que vem trazer tudo isso pra gente. Quais são os ingredientes? Quais são os passo a passo? A receita detalhada desse bolo tá aqui nas nossas NRs, tá? E aí eu trouxe como exemplo a NR1, que vai dispor sobre a obrigatoriedade de gerenciamento dos riscos ocupacionais. E é essa NR que passou por uma atualização significativa que faz nós estarmos aqui nesse dia de hoje aprendendo. A gente vai chegar lá. E por fim, as portarias e resoluções. Trouxe aqui um exemplo de portaria também relacionada ao direito do trabalho, a portaria do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, de agosto de 2024, a portaria número 1419, que atualiza as disposições sobre o gerenciamento de risco ocupacional aqui na NR1. Perfeito? Percebe que eu não posso simplesmente chegar na NR e atualizar o texto dela. Eu preciso fazer isso através de uma portaria. Ou seja, percebem que a pirâmide, ela vai aí, ó, subindo. Então, eu tenho a Constituição, que rege todas as leis. Abaixo da Constituição, eu tenho leis que vão se aprofundar no objeto de estudo dela. No caso da CLT, o objeto de estudo são as relações de trabalho. Então, eu tenho a lei ali que vai garantir os direitos do trabalhador e do empregador. As medidas provisórias que vêm com esse caráter mais urgencial. Os decretos, regulamentos NRs que vêm regulamentar leis existentes, porque as leis não dão conta de entrar nesse nível de detalhe. Elas garantem o direito, mas não entram no nível de detalhe de como, quais os passos. E as portarias que vêm alterar textos das normas, enfim, tá? Vão fazer alterações nos textos jurídicos. Perfeito, pessoal? Até aqui tudo bem? Para a gente caminhar para o finalzinho dessa aula, trouxe aqui alguns princípios fundamentais de direito do trabalho
que são princípios que a gente precisa conhecer com muito afinco, porque eles vão nortear a nossa atuação enquanto profissionais defensores de direito do trabalhador. Quando a gente atua com saúde e segurança do trabalho, nós estamos atuando em um sistema de garantia de direitos. Além de profissionais de saúde, nós somos agentes de garantia de direitos, tá? Nós somos pessoas, instrumentos através dos quais um direito consegue ser garantido ali para o trabalhador. Então, quando a gente atua nessa área, não somos só simples profissionais de saúde. Eu vou até trazer a câmera aqui para mim. Quando atuamos nessa área, nós somos, além de profissionais de saúde, agentes de garantia de direitos. Então, a nossa atuação dentro da saúde ocupacional é uma atuação que visa proteger e garantir um direito do trabalhador previsto em lei. A gente acabou de ver quais leis são essas. Está previsto na Constituição, está previsto na CLT e está regulamentado pela norma regulamentadora número 1 e todas as demais. Perfeito? Então, quando a gente trabalha com saúde ocupacional dentro das empresas, seja avaliando riscos, seja implementando programas de saúde mental, gerenciamento de riscos, enfim, nós estamos viabilizando o acesso a um sistema de garantia de direitos. Somos, portanto, instrumentos de garantia de direitos, não apenas profissionais de saúde somente. Nós utilizamos os nossos conhecimentos, nossas técnicas, nosso saber enquanto profissional de saúde para cuidar desse trabalhador, cuidar da responsabilidade jurídica dessa empresa e promover e garantir esses direitos, perfeito? Por quê? Um sistema de garantia de direitos não é só feito por profissionais do direito, né? A que a gente se vê ali, por exemplo, garantia de direitos da mulher vítima de violência doméstica. A gente precisa de assistente social, a gente precisa de enfermeiros, de médicos para tratarem, cuidarem dessa mulher, tá? Então, ou seja, o sistema de garantia de direitos, ele é composto de muitos profissionais. Nós, aqui dentro da saúde do trabalho, somos esses instrumentos também, esses agentes, promotores de saúde, protetores de saúde desse trabalhador, tá? E somos agentes ali de garantia de direitos. Então, o nosso trabalho é extremamente importante, gente. Eu gosto de frisar isso, falar várias vezes, sou até repetitiva, para que a gente tenha noção da relevância e da importância da nossa atuação. Não é só chegar e aplicar um questionário, não é só chegar e fazer um formuláriozinho, coletar a resposta, tabular e dar um resultado. Não, isso não é garantia de direito. Isso é um trabalho ali mal feito que não protege de fato a saúde do trabalhador. O que protege de fato a saúde do trabalhador é a gente saber o nosso lugar e de que forma a gente vai contribuir com os nossos conhecimentos para garantir esses direitos, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela? Então, alguns fundamentos de direito do trabalho que a gente precisa saber para nortearmos a nossa atuação baseadas nesses direitos, tá? Então, o direito do trabalho possui alguns princípios fundamentais que vão orientar a sua aplicação e a sua interpretação. O primeiro princípio é o princípio da proteção. Esse princípio, ele tem como principal objetivo equilibrar a relação entre o empregador e o empregado, garantindo que as normas e as interpretações favoreçam o trabalhador. Por que isso? Porque em uma relação de trabalho, o nosso direito do trabalho, ou seja, a nossa CLT, toda a jurisprudência, o entendimento ali do Superior Tribunal do Trabalho, em todas as suas publicações e jurisprudências, entende que dentro de uma relação empregador e empregado, o empregado é a parte, é o elo mais frágil dessa relação. Por quê? Porque ele está vendendo a sua hora de trabalho, ele precisa daquilo para sua subsistência. Então, os recursos desse empregado vêm ali daquela relação de trabalho, ao passo que o empregador não necessariamente tem como único recurso aquele empregado. Tem outros recursos. É uma relação, então, portanto, em desequilíbrio, já que já começa em desequilíbrio, conforme o entendimento da nossa jurisprudência, onde o empregado é o elo mais frágil da relação. Então, esse princípio, ele visa equilibrar um pouquinho essa relação, fortificando, fortalecendo o elo empregado, o elo funcionário, dentro da relação de trabalho, tá? Então, esse princípio, ele tem três principais regras
E essas regras são consideradas por quem? Pelas pessoas que legislam sobre as normas regulamentadoras e todas as leis de proteção do trabalho. Esses princípios são interpretados pelos juízes do trabalho, pelo auditor fiscal do trabalho, enfim, por todos os profissionais que têm como objeto de estudo o direito do trabalho e que vão pegar um caso onde eles precisam analisar à luz da garantia de direitos do trabalhador, perfeito? Então, indúbio pro operário. O que significa essa regrinha? Que, havendo dúvida na interpretação de uma norma, deve-se optar pela solução mais favorável ao trabalhador. Então, às vezes, eu estou lendo um texto jurídico, uma norma regulamentadora, por exemplo, e não tenho muita certeza do que aquilo quer dizer. Qual é a solução que eu preciso optar? Por aquela que se apresente mais favorável ao trabalhador. No caso da NR1, muita gente está com dúvida ali do que fazer. Qual que é a solução mais favorável para o trabalhador? É, de fato, fazer o levantamento desses riscos, tá? É, de fato, começar para entender se existem agentes psicossociais que estão adoecendo o trabalhador. A norma mais favorável. Então, se houver duas normas aplicáveis a um caso, deve-se escolher a mais benéfica ao empregado. E terceira regrinha, condição mais vantajosa. O direito adquirido pelo trabalhador não pode ser reduzido por novas normas menos favoráveis. Ou seja, agora não tem como a gente voltar atrás com relação à NR1, por exemplo. Não consigo mais dizer que eu não vou, cansei, não quero mais brincar de avaliar riscos psicossociais porque não dá certo, é muito difícil. Não, já é um direito ali garantido pelo trabalhador. Ele tem o direito de saber se existem riscos psicossociais no seu trabalho, quais são eles e quais são as medidas que a empresa adota para eliminar, reduzir ou mitigar esses riscos, tá bom? O segundo princípio é o princípio da irrenunciabilidade. Os direitos trabalhistas são indisponíveis, ou seja, não é aquilo que é uma opção, né? Não está ali disponível ou não, como opção para o trabalhador querer ou não. O empregado não pode abrir mão desses direitos, mesmo que de forma voluntária. Então, olhando de novo para o contexto aqui da norma regulamentadora número 1 e os riscos psicossociais, o meu trabalhador, se eu sou uma empresária, preciso aplicar a norma, o meu trabalhador não tem como dizer, aqui não precisa, patrão, eu abro mão do mapeamento de riscos psicossociais, é por minha conta em risco, eu aguento, vambora, não precisa fazer isso não. Não tem, gente, é um direito do trabalhador e ele não pode abrir mão deles. São indisponíveis, irrenunciáveis, são direitos que já estão garantidos a partir do momento da assinatura do contrato. São direitos que já são garantidos a partir do momento da assinatura do contrato. Então, não é que nem vale transporte, por exemplo, que aí é um direito que o trabalhador pode ou não querer. Às vezes ele não usa vale transporte, ele vai querer, não vai querer optar pelo vale transporte. Não, os direitos ali trabalhistas previstos na CLT, direito à saúde e segurança do trabalho é um deles, são irrenunciáveis, tá? O princípio da primazia da realidade. Então, prevalece esse princípio, né? Ele diz para nós que prevalece sempre o que acontece de fato na relação de trabalho, independentemente do que está formalizado em documentos. Ou seja, prevalece o trabalho real sobre o trabalho prescrito. Vou trazer a câmera para mim. Por que isso é tão importante para a gente, principalmente aqui no contexto da NR1 atualizada aos riscos psicossociais? Porque eu já tenho ouvido muitas pessoas, muitas empresas, muitos profissionais do SESMENT, inclusive, o que é mais perigoso ainda, dizendo, vamos aplicar um questionário qualquer, ou vamos atribuir riscos a partir da análise da minha descrição de cargos e salários, e colocar ali no nosso PGR que os riscos são esses. Ok, eles podem fazer isso? Podem, mas está correto? Não está correto. A gente vai ver mais para frente que um dos princípios ali, uma das bases da avaliação de riscos psicossociais é a escuta do trabalhador. Mas enfim, vamos supor que a empresa opte por seguir dessa maneira. Ela não vai avaliar os riscos psicossociais ou vai avaliar de forma bem superficial, com um questionário qualquer, ou analisar somente os cargos e deduzir ali os riscos aos quais aquele cargo pode ser exposto. Quando o auditor fiscal do trabalho vai fiscalizar essa empresa,
O que ele vai olhar? Os documentos, claro, ou seja, ele vai olhar os cargos, quais são as atividades envolvidas naquele cargo, o que aquela pessoa faz, né? Em que periodicidade, como faz, com que instrumentos, tudo isso ele vai olhar. A documentação, o PGR, o inventário de riscos, quais riscos foram levantados, qual a classificação, qual a gravidade do risco, vai fazer toda a leitura do documento. Porém, ele também vai analisar o trabalho real, ou seja, aquilo que acontece na realidade. Como é que ele faz isso? Entrevistando o trabalhador, observando o ambiente de trabalho, observando comportamento, observando rotina, observando grupos e relações de trabalho, entrevistando esse trabalhador, analisando documentos e indicadores de saúde, para que ele consiga acessar o trabalho real, perfeito? Porque o trabalho prescrito é aquilo que está no documento. E quantas vezes nós, né, enquanto pessoas que fomos lá, nos aplicamos a uma vaga, nos candidatamos, passamos por uma entrevista de emprego, fomos contratados e descobrimos na hora de pôr a mão na massa que tudo aquilo que tinha sido vendido pra gente na hora da entrevista de emprego era mentira. A empresa te deu mais atividades do que ela falou que ia te dar, né? Te deu menos benefícios do que ela falou que ela ia te dar. Você tá trabalhando numa área que ela não falou que ela ia te colocar, mas lá no seu registro, lá na sua descrição de cargo, tá escrito exatamente o que eles te informaram lá na entrevista. Só que a realidade não condiz com aquilo que você faz. A mesma coisa aqui, tá? Aqui, principalmente o auditor fiscal do trabalho e os juízes do trabalho vão olhar para esse trabalho real, porque o trabalho prescrito a gente sabe que muitas vezes não é condizente, não corresponde àquilo que acontece no trabalho real. Então, esse é o princípio de garantia do direito do trabalhador. Não adianta a empresa fazer algo só por fazer, para cumprir tabela, para se adequar à norma e fazer de qualquer jeito, se aquilo não corresponder à realidade, ela vai ser pega mais cedo ou mais tarde pelo auditor fiscal do trabalho, que ao analisar o trabalho real, vai entender que ele não corresponde ao trabalho prescrito, e aí a empresa vai ter que se explicar como é que você não conseguiu acessar o trabalho real, como é que os seus resultados do gerenciamento de riscos não correspondem ao que o trabalhador faz na realidade. Perfeito? Então, sempre para a proteção do trabalhador, corresponde àquilo que acontece na realidade. E é por isso que muita gente ganha processo trabalhista, porque consegue provar que tinha acúmulo de função, que fazia atividades para as quais não tinha sido contratada, sem receber por isso. Por quê? Porque o juiz considera o trabalho real e não o trabalho prescrito. E no âmbito da NR1, a mesma coisa vai acontecer, porque isso, de novo, é um princípio, um direito fundamental do trabalhador. Tá vendo como é muito importante a gente não pular essa aula? Porque isso é base argumentativa para a empresa. Quando a gente mostra isso, inclusive a gente pode mostrar para os representantes, para os decisores, para os advogados da empresa. E eles vão concordar que isso realmente existe, porque existe. Não sou eu que estou falando, tá lá nos nossos princípios de direito. E eles vão ter que concordar com vocês que sim, é um risco fazer as coisas sem considerar o trabalho real, tá bom? Então, guarde esse argumento aí para a empresa. Vamos voltar aqui para a tela? E agora, por fim, o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, o que esse princípio diz para nós, né? Que o contrato de trabalho presume-se celebrado por prazo indeterminado, salvo as exceções previstas na legislação, ou seja, lá na CLT, como o contrato de experiência e o contrato por prazo determinado. Então, o contrato de experiência, segundo a CLT, é aquele contrato ali, aquele período de 45 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 45 dias, para que a empresa avalie se aquele trabalhador contratado correspondeu ali às expectativas, conseguiu ali se adequar ao ambiente de trabalho. Caso não, ele pode ser desligado dentro do contrato determinado nos primeiros 45 dias, ou então ao fim dos segundos 45 dias, totalizando 90 dias. Então, esse é o contrato de experiência, perfeito? Se o trabalhador passa do contrato de experiência, ou seja, se ele passa para o dia 91 do seu trabalho, aí o prazo dele, o contrato de trabalho dele passa a vigorar por prazo indeterminado. Qual é a outra exceção? Contratos por prazos determinados. Então, a gente tem, por exemplo, o contrato de jovem aprendiz. Então, os jovens aprendizes, que tem uma legislação específica para eles, mas eles também são contratados via regime CLT, porém, o contrato deles é sempre por prazo determinado, justamente para proteger esse aprendiz, para evitar que as empresas
contrate uma pessoa que fique 10 anos sendo aprendiz e não evolua ali na carreira, certo? Então, o contrato de aprendizagem é um contrato por prazo determinado, justamente porque a condição de aprendiz subsintende ali, é uma condição temporária, ele vai aprender, se desenvolver e ao final do seu contrato estará apto para ser um funcionário efetivo, portanto, tá bom? Então, são 2 exemplos aqui de contratos por prazo determinado, previsto na legislação. Fora esses casos e alguns outros específicos, o nosso contrato de trabalho sempre ali presume-se que ele é por prazo indeterminado, até uma das partes quererem, necessitarem ali romper, fazerem a rescisão desse contrato, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Avalie a aula, deixe seu comentário e até a próxima.